Célia Salmito. Ela é médica pediatra pela Universidade Federal do Maranhão, com título de especialista pela Associação Médica Brasileira. E aí a gente vai falar sobre vacinas, né? Na verdade, o negócio das vacinas, a vacina, ela sempre foi importante para a ciência, para o ser humano, para tudo. Mas com o advento da pandemia, com a descoberta tão rápida de uma vacina, foi a vacina produzida mais rápida da história, com 1 ano, né? A última vacina, acho que foram 5 anos que levaram. Foi a de ebola e a de catapora, se eu não me engano. Foram 5 anos que levaram. Essa foi muito rápida. Então, assim, a colaboração no mundo, o aporte de recursos foi gigante. Por que é importante investir em vacinas hoje, doutora? Bem-vinda. Boa noite. É importante o investimento em vacinas porque, assim, a pandemia foi o grande marco, assim, que mostrou assim, o desespero, né, de uma doença que no início não tinha assim uma terapêutica, que era só os sintomáticos e que levou um grande número de pessoas a óbitos, que ainda leva, Sim. Né? E assim não tinha nada que pudesse ser feito, né? E depois que houve o investimento e uma vacina, foi a esperança, né, para a população. Então, assim, foi um tempo recorde, né? Mas o que é que isso faz? Não faz ainda que a gente tenha aquela eficácia. Então, os estudos que precisam ver para ver a eficácia daquela vacina que foi produzida. Então, assim, é diferente das outras anteriores, que a gente tem uma segurança maior na relação do que vai poder ser dos efeitos e de quanto tempo vai ser, que aí todo mundo pergunta, vai ficar sendo tomada todo ano? Eu vou ter que repetir quanto tempo, qual é a melhor, Não tem, é a vacina que está disponível, porque os estudos vão precisar de tempo para responder. Uma coisa é aquelas vacinas que já estão no mercado há 10, 15, 20 anos, 50 anos, que infelizmente ainda existe as fake news que as pessoas às vezes não querem tomar. Por que você acha que as pessoas têm resistência em relação à vacina? Você sabe que em Nova York, por exemplo, Nova York está bem suja hoje, a cidade, e outros serviços básicos, não só o de limpeza pública, mas outros serviços estão com escassez de pessoas para trabalhar, principalmente americanos, porque as empresas optaram por só contratar ou manter no trabalho aqueles que foram vacinados. Então, está faltando mão de obra qualificada para essas áreas e vacinada, porque hoje não basta fazer, tem que ser qualificado. Esse nível de exigência está chegando no Brasil aos poucos. Muitas empresas já adotaram, mas lá, realmente, se você não quer vacinar, então você não fica no trabalho. Por que tanta resistência, na sua opinião? São vários fatores, né? Algumas pessoas alegam que é a questão da segurança, né? Da segurança porque algumas pessoas ainda acreditam que é uma vacina nova, então não sabe os riscos, né? Tudo do novo, o novo que tem aquele medo, né? É uma vacina de uso emergencial, então que é o grande de colocação. Muitas pessoas vão lá e se colocam daquele zero, aquela reação que é muito inevitável, que diz assim, eu ouvi falar que pode dar isso. Que e que ela acontece mesmo se a vacina leve 15 anos para ser feita. Isso, que se fosse, que a gente considera, assim, as vacinas, elas são meio seguros. Porque se você fosse, quando a gente comenta, se você for levar o pé da letra, ninguém tomaria uma medicação, a gente considera, porque todas as medicações têm efeitos colaterais. Sim. Então, assim, claro que existem algumas contraindicações, dependendo do tipo de vacina, porque existem vacinas que são inativas, e existem as vacinas que são de vírus vivos, por exemplo. Então, assim, existem as contraindicações, porque depende, assim, da população, do paciente, né? Sim. Mas as que são produzidas, principalmente atualmente para a Covid, que são de inativos, né? Os vírus, não seria assim. Claro que é uma reação, mas é muito pequena, né? Em relação ao benefício que seria o maior, né? Mas assim, tem a colocação, né? E aí a gente tem um livre-arbítrio. Não que não é para tomar. Eu sugiro que se toma, né? Mas assim, sim, cada um tem. Ninguém pode ser obrigado. Mas não a colocação, e arca com as consequências. Como arcaria em qualquer situação. Agora, uma vacina que teve uma força-tarefa, um esforço global de ciência,
de recursos, de laboratórios, de tecnologia, de interesse, eu acho assim que nunca na história do mundo se teve tanto um ambiente propício para uma vacina realmente ser rápida, porque só foi rápida porque haviam condições, não era a urgência, porque as outras doenças que também resultaram em vacinas, elas também eram urgentes, né? Só que não tinha, o ambiente era outro, o mundo era outro, a colaboração da ciência era de outro modo, o aporte, a pesquisa, a tecnologia, né? Então, eu acho as vacinas realmente um grande feito, entendeu? E o objetivo assim, das vacinas, a importância assim, principal da vacina, que a pandemia mostrou para a gente, o seguinte, que a vacina faz parte da prevenção primária, que é o que o SUS e a medicina sempre fala, que é assim, evitar as doenças. Chegou uma pandemia com uma doença que não se desconhecida, que não tinha, muita gente entrou em desespero, porque assim, foi uma coisa nova que ninguém sabia o que era, e aí ficou todo mundo, o que é que se faz? Diante do desconhecido, do desconhecido, né? O medo de desconhecido, né? Então assim, em pleno 2020, 2019, 2020, ainda em 2021, né? E aí ficou assim, o que não era. Até que a pandemia diminuiu um pouco o fake news, o medo da vacina, né? Parece que tem amenizado aqueles grupos que eram contra a vacina, que porque definiu, virou política também, também a questão. Um posicionamento que, na verdade, é contra a vida e é torto do ponto de vista político. Quais são as vacinas hoje, depois das vacinas contra a Covid, mais procuradas, doutora? E as mais que você reputa maior importância? Porque há muitas, a gente não conseguiu erradicar, mesmo com vacinação, algumas doenças no Brasil, né? Paralisia infantil, a gente foi o que andou mais perto de 100%, mas a gente não conseguiu, né? E teve outras também, sarampo talvez, né? Porque assim, o que é que acontece? Quando a situação entra praticamente em controle, a população diz assim, não, está praticamente controlando, aí se relaxa as medidas, entendeu? Porque assim, todas são importantes. É muito importante manter os pais, principalmente, as crianças precisam manter o cartão de vacina atualizado. Sim. Isso é de fundamental importância, tá? A maioria das vacinas são fornecidas no SUS. Existe a complementação na rede privada, porque o SUS não dá conta de todas as vacinas. Mas, assim, é preciso complementar as vacinas e ficar de olho, porque mesmo que a gente fica achando, a maioria dos adultos pensa que vacina é só coisa de criança, de uma certa idade. É de criança, de adulto e de idoso. Sim. Então é precisa, às vezes ela não vai evitar que você adoeça, mas ela evite que você pegue doenças graves. Por exemplo, a BCG que dá ao nascimento, ela não vai evitar que você pegue a tuberculose, mas ela evita formas graves de tuberculose, que é uma doença que, assim, em pleno século XXI, a gente nunca conseguiu erradicar, e Teresina ainda tem muitos casos, entendeu? Então, assim, nós precisamos que medidas de outras coisas. São doenças negligenciadas do ponto de vista mesmo da imunização, né? Então, assim, não que ela vai colocar o sarampo, era outra, certo? E vira e mexe tem alguns casos, então a gente precisa fazer. Até que a vacina, a tríplice viral, com alguns estudos que disseram que prevenia a questão da Covid, ela entrou em falta, porque assim, podia evitar que adoecesse, houve uma grande procura, até que ela entrou em falta, né? Porque sai as fake news e a tríplice viral do sarampo, né? Que até algumas pessoas chegou a cogitar, né? Que diminuía a gravidade, então algumas pessoas correram para se vacinar, doses mesmo que já tinham o cartão, queriam se revacinação, né? Então, assim, o importante é que manter todos os cartões atualizados. A gente vê muito, principalmente na pediatria, a gente insiste com os pais que é importante manter. Ela vai evitar a polio, que deixava várias sequelas no passado, né? Quem pegou. Então, assim, é preciso manter. E a dos idosos, quais são? Gripe? A gripe é a principal, né? Então, assim, no SUS a principal é a gripe. Ele já tinha que vir lá no particular tem a pneumo, sim, tá? As meningos.
Algumas vezes, dependendo da indicação deles, a herpes zoster, mas mais na particular. Qual é a vacina mais cara hoje na privada, na rede privada? A meningo B. E ela serve para quê? É para um tipo de meningite. E ela custa quanto, em média? Ela, em média, está em uns R$750. E é uma dose única? Não, ela não é dose única. Elas são quantas doses? Criança, 2, dependendo da faixa etária, 2, 3 doses, e no adulto, 2 doses. Engraçado que a gente pensa que adulto não precisa, né? Como é importante a gente falar mais sobre vacina. Doutora Ana, muito obrigada pelo seu esclarecimento, muito boa entrevista para a gente falar de vacinas de modo geral, porque eu acho que o que vai acontecer com essas vacinas da Covid, muito provavelmente é semelhante em algum aspecto, em alguma medida, escala, a algumas vacinas que surgiram numa pandemia e que depois tornaram-se permanentes, digamos assim, nesses cartões de vacinação. Agora, como a doutora bem disse, ainda estamos diante do desconhecido e a gente não sabe o que vai acontecer. De qualquer modo, o melhor caminho é vacina já. Muito obrigada pela entrevista. Você continua aqui com a gente.